Boa noite, estrela divina, que o Espírito Santo de Deus habite sobre você, sobre o teu lar e sobre todos aqueles que você ama. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa noite de oração. Hoje nós estamos na quarta noite de oração do nosso propósito para ouvir o falar de Deus, o movimentar de Deus, o agir de Deus nas nossas vidas. Ter essa percepção, estarmos mais aguçados em escutar a Deus, em saber a vontade dele para nossa vida. E isso é realmente um diferencial na vida de todo e qualquer cristão, porque isso transforma vidas. Vocês podem passar daqui, deste vídeo, para um outro patamar de vida melhorada, em crescimento, melhorando o relacionamento de vocês com Deus. Então esse nosso momento aqui, ele é super especial, por isso já deem o like agora, a gente merece, Jesus merece esse like, e compartilha também esse vídeo para levar essa palavra do Senhor a outras pessoas também, porque foi isso que Jesus Cristo veio fazer no mundo e ensinar os apóstolos, ensinar todos nós a fazermos no mundo também, que é proclamar as boas novas, que é falar para as pessoas dele, da existência dele, da existência de Deus, para que ninguém duvide da existência de Deus, para que ninguém duvide de que Jesus veio no mundo, morreu, padeceu pelos nossos pecados e ressuscitou, e hoje ele é um Deus vivo e operante nas nossas vidas. Amém? Então vamos para a nossa meditação arrebatadora da noite, que hoje é Jeremias capítulo 33, versículo 3, que diz o seguinte, olha lá, em 33, a idade de Cristo: clamem a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Olha lá, clame a mim e eu te direi. Então imaginem só, um Deus vivo dizendo para você clamar a Ele, pedir, suplicar. Nós devemos pedir com humildade, com súplicas a Deus, para que Ele se revele a nós. Por quê? Porque nós não somos dignos, gente. Entenda aí. Você não é digno. Eu não sou digna. Imagine o véu que cobria o Santo dos Santos, lá, Deuteronômios, quando ainda era o tabernáculo. Nós não podíamos chegar a Deus, nos aproximar a Deus. Então tudo aquilo foi feito para que Ele fosse alcançado por nós, porque nós não poderíamos ir direto, e teve que vir um cordeiro para que esse véu fosse rasgado. E ele foi rasgado, gente, de cima a baixo. Imagina uma cortina, um véu, alguma coisa, você rasga aqui, né? Se rasga de baixo para cima, mas ele foi rasgado de cima para baixo, e era um tecido muito grosso, e algo que não existe no mundo, não existe na terra. Então de cima a baixo ele foi rasgado, e dali em diante nós podemos nos relacionar com Deus. Então imagina, aquelas pessoas naquela época não podiam se relacionar com Deus. O sacerdote, quando ele entrava, ele ia só com a cordinha aqui amarrada nos pés, e se aquela oferenda não fosse aceita, ele virava fogo, ele era incendiado, só voltava a cordinha, ele não voltava mais. Imaginem só como era naquela época. Por quê? Porque o Cordeiro, Jesus Cristo, ainda não tinha vindo no mundo. Então hoje nós temos um privilégio de podermos alcançar a Deus. Então você deve sim buscar por meio de jejum, por meio de oração, por meio de concentração na palavra, por meio do teu devocional. Tudo isso nos fortalece para que nós possamos ouvir a Deus. O falar de Deus, ele tem que ser natural dentro dos nossos corações, porque de manhã cedo é bom dia Espírito Santo de Deus, e a meditação dele é o dia inteiro que você tem que fazer. Então você tem que estar em Cristo durante o seu dia inteiro. Por quê? Porque a Bíblia nos diz, primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, não esqueça dessa parte, é muito importante, hein? E a sua justiça, que é o que? Obedecer, fazer o que é certo. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Olha lá, eu não preciso primeiro buscar meu trabalho, primeiro buscar família, ter família, primeiro buscar, seja lá o que for na sua vida, qualquer paixão que você tenha, ou pelo fato de estar meio perdido na vida, e aí você não procura as coisas na sua corretamente, né? Que é primeiro a Deus.
Então, esse é o nosso primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nós temos que fazer isso primeiro para que todas as outras coisas venham. E elas vão vir naturalmente, você não tem que se preocupar com isso. Deus nos fala que Ele alimenta os pássaros nos céus, que dirá você. Até os pássaros Ele alimenta. Como Ele não vai alimentar você? Como Ele não vai manter a sua vida, manter sua provisão, manter sua providência? Então confie no Senhor sempre. Não importa como o momento, as contas estão atrasadas, deixa atrasada, não se preocupa com elas. As coisas não estão correndo muito bem, falta isso, falta aquilo, você ainda não tem sua casa, você ainda não tem um carro para andar, você ainda não perdeu o emprego, alguma coisa aconteceu. Acalme-se. Porque Deus provê em todas as coisas. A minha vida é um milagre. Eu vivo sozinha. Eu sou viúva, passei por um período difícil na minha vida e eu tô aqui e eu sobrevivo e eu tenho o meu trabalho e tive que buscar tudo isso e a gente vai galgando, a gente vai caminhando e a gente se sente vitoriosa, se sente feliz por conseguir alcançar, por conseguir a vitória, por conseguir criar os filhos, por conseguir colocar comida na mesa, por conseguir pagar as contas e é isso. E naquele momento que aperta, que não dá, Deus também vai resolver, vai dar um jeito, vai realizar e se alguma coisa faltar, Deus vai mandar, porque a fé faz isso. A fé nos traz as coisas necessárias. E Deus nunca nos abandona e você tem que crer nisso e acreditar fielmente, com toda a sua força, com o âmago do teu ser, que Jesus ele vem sim no teu socorro e que ele não te abandona em nenhum momento, em nenhum instante. Amém? Então vamos para a próxima palavra, Isaías, capítulo 30, versículo 21, que diz: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. Então prepare-se para ouvir essa voz nas suas costas, na sua direita, na sua esquerda, não importa como ela venha, essa resposta, mas fique atento a ela, que essa voz vai te dizer no teu coração: siga em frente, não esquecendo que Deus está nos detalhes, sempre nos detalhes. Então nós temos que estar bem atentos com os detalhes. Eu trouxe uma historinha para vocês aqui, que é de um cientista chamado Ming Yang. É um chinês que foi morar nos Estados Unidos e ele é um homem que foi fazer medicina para lá, se formou em oftalmologia e se tornou um grande cirurgião nos Estados Unidos. E estudando sobre a estrutura do olho, ele descobriu que são muitas terminações nervosas, são muitas células, são trilhões que tem que encaixar, ou seja, tem que alinhar, que dá certo. Para quê? Para que a pessoa enxergue. Então ele viu um olho tão complexo, mas tão complexo, que naquele momento ele deixou de fazer o que a maioria dos acadêmicos fazem quando entram na Harvard, quando entram nos meios científicos, quando vão estudar as ciências, que é o quê? Largar Deus de mão, né? Abandonar para lá. Deus atrapalha ali no momento da ciência e ele hoje dá um testemunho dele dizendo que você pode sim manter ciência e religião caminhando juntas, de mãos dadas, e nós devemos sim acreditar naquele Deus grandioso, maravilhoso, porque nada que ele viu na ciência pôde tapar aquele buraco que era o questionamento, as perguntas que inclusive ele fazia para os mestres dele e que não sabiam responder. Amém? Então aqui a gente pode concluir que Deus está nos detalhes, porque imagine o detalhe, né? De uma célula ligada a outra célula e trilhões de células para se conseguir fazer a visão. E que se uma só falhasse, a pessoa nascia sem enxergar. Olha só. Então foi isso que ele descobriu e que fez com que ele realmente naquele momento passasse a crer e acreditar que existia um ser superior, que era Deus. E passou de ateu a acreditar em Deus e em seguida também em Jesus Cristo e na salvação que ele trouxe. Amém? Então olha que história maravilhosa, né? Então voltamos a pensar nesses detalhes, que é o detalhe do olho, que nós aprendemos agora. Esses detalhes, eles estão na vida da gente. Então imaginem só,
por exemplo, uma coisa que muitas pessoas fazem, que é supernatural, mentir. As pessoas mentem todos os dias. E mentirinhas pequenininhas e dizem assim, ah, mas isso aqui é uma mentira do gasto, isso aqui é uma mentirinha branca que não faz mal pra ninguém, isso aqui é só, né? Então até quando vão contar uma história, vão contar um acontecimento, alguma coisa, já contam um ponto a mais ou tiram um ponto a menos. Então fazem com que aquela história, modelam aquela história para melhor encaixar naquilo que elas querem passar, né? Na verdade que elas querem mostrar, inventa uma coisinha, aumenta outra aqui. Então Deus está nos detalhes. E quando a gente pensa que Deus está nos detalhes, nós temos que crer, acreditar que nós não precisamos disso. Que isso é uma mentira do diabo, para que nós possamos pecar e sair dos detalhes de Deus. Então, assim como tem os detalhes nesse olho, esses detalhes também estão na vida da gente. E nós temos que alinhar essas coisas. E essas coisas só podem ser alinhadas se tudo nos seus mínimos detalhes, mas absolutamente tudo, como as trilhões de células do olho, são as trilhões de coisas que nós fazemos, realizamos no dia a dia, pensamos, executamos, atrasamos, aceleramos, para que Deus faça parte realmente das nossas vidas. Então nós temos que alinhar esses detalhes, não mentir, não levantar falso testemunho, não criar coisas, inventar histórias. A fofoca também é algo muito difícil de lidar, é algo que nos afasta de Deus e é algo que Satanás faz parecer normal. Pense que os mínimos detalhes, a gente perde muito neles, e é justamente naquilo que Satanás mais opera, que é para fazer você achar aquilo normal. Não tem problema não, eu contei essa mentirinha aí para enganar essa pessoa aqui, que é para ele fazer isso aqui, que é o certo, que é o direito. Eu menti para ajudar ele. Olha só a situação, a cabeça da pessoa. Eu menti para ajudar o fulano. E não é bem assim. E você tem que sempre honrar com a verdade, falar a verdade e nunca esquecer que você tem um Deus que te ouve e que vê todas as coisas, e Ele está sempre presente. Então esteja nos detalhes de Deus, que Deus estará orientando também os teus detalhes para que a tua vida cresça, melhore, para que você veja sentido na tua vida, para que ela tenha sabor, para que você seja sal da terra, para que você seja bendito fruto na terra. Então se preocupe sim com esses detalhes, que ele é muito importante. Amém? Então fica essa palavra aqui para vocês refletirem em casa, praticarem amanhã, nos outros dias e se esforçarem, porque como eu já falei aqui para vocês outras vezes, não é só ouvir aqui e sair por aqui, é fazer a prática, porque a nossa espada está aqui, mas nós precisamos colocá-la em prática. Se nós não colocarmos em prática, o que vai acontecer? Nada. Nós vamos piorar cada vez mais fundo, mais o buraco, porque a gente não pratica. Então o importante é sempre melhorar. Então diga para Deus: Senhor, coloca um guarda na minha boca, para Ele sustentar a minha palavra, para eu não contar mentira, nem mesmo a do gasto, nem mesmo a pequena. Senhor, coloca um guarda no meu cérebro, para eu não pensar maldade, para eu não pensar o mal, para eu não imaginar o mal de fulano, para eu não pensar besteira, para eu não fazer mal a mim mesmo com os meus pensamentos. Senhor, coloca um guarda no meu corpo, para que eu respeite o meu corpo. Meu corpo é templo e morada do Senhor, e eu tenho que respeitá-lo. Então, essa palavra que eu quero deixar. Finalizamos aqui orando o nosso Salmo 131 e depois fazendo a nossa oração final, ok? De título, a maturidade da fé. Javé, o meu coração não é ambicioso, nem os meus olhos altaneiros. Não ando atrás de grandezas e nem de maravilhas para que ultrapassam. Não, eu fiz calar e repousar os meus desejos, como uma criança desmamada no colo da mãe. Israel, coloque a esperança em Javé, desde agora e para sempre. Lindo demais esse salmo, significante, cheio de significado. Vamos falar um pouquinho sobre esse salmo amanhã, tá bom? Que a gente vai ter um tempo melhor aí. Então, nesse momento, a gente vai fazer a nossa oração agora, pedindo para que Deus abençoe a nossa vida e traga para nós
esses mínimos detalhes, que nós possamos saber trabalhar com eles. Amém? Então vamos lá, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, pedimos a Ti, em nome do vosso Filho Jesus, Senhor, que Tu possa trazer esses detalhes para as nossas vidas, para que nós possamos enxergá-los, Senhor, onde eles estão na nossa vida. Nos mostra, Senhor, para que nós possamos ir lá, fazer melhor, fazer o melhor de nós, para que nós possamos ser fiéis a Ti, Senhor, até mesmo nestes detalhes. Senhor Deus, nos ensina a sermos pessoas mais verdadeiras, mais honestas, mais sinceras, mais éticas, mais calorosas com outros seres humanos, mais verdadeira com as outras pessoas. Nos ensina, Senhor, a dizer sempre a verdade, nos ensina a ser pessoas mais puras, mais direitas. Dá, Senhor, a nós santidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Tu não possa jamais, Senhor, nos abandonar nessa nossa missão. E tudo que estiver atrapalhando nesse momento, Senhor, as setas inflamadas do diabo a nos atingirem, meu Pai, para quebrar todo o nosso, o Teu planejamento para nós, que isso tudo caia por terra nesse momento. Que todas essas setas do diabo sejam quebradas, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós possamos ser libertos, Senhor, para caminhar contigo na verdade e na justiça, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.